Bom, na semana passada a gente fez um vídeo bem curtinho para dizer alguma coisa, falar alguma coisa do que estava acontecendo e o que a gente ia fazer. E a gente falou que ia fazer a respeito, o que a gente ia fazer era a respeito deste painel. Eu estou aqui com os dois painéis, o modificado e o original do carro. Observem a quilometragem que ele parou quando ele veio para mim, há, sei lá, 6 anos atrás, quando eu comprei, mandei reformar, os caras estragaram o carro, e aí começou toda a história. Então essa quilometragem é a mesma que está aqui, ó. Eu fiz questão de mudar para isso aqui, para que ele continuasse a partir de onde ele parou, certo? Não zerar, não aumentar, exatamente o mesmo de onde ele parou, para ele continuar. Mas beleza. Esse aqui então é o painel original. Observe que a grafia dele é mais arredondada. Os números são mais arredondados. E desse daqui os números já são mais quadrados, que é aquilo que eu falei no vídeo passado, que é a grafia mais próxima do que a Porsche usa, e do Passat 83 em diante, que já usa esta grafia. Beleza? Eu vou desmontar esse painel aqui, que é o original, para vocês verem como é que ele é originalmente por dentro, como que é colocado o contagiro aqui, e o que faz essa aba aqui para que a luz não, na verdade para a luz não, para que entre o contagiro e essa aba preta que existe aqui dentro não apareçam os mecanismos lá dentro. Então isso aqui faz o acabamento junto com o mostrador aqui do RPM, beleza? E aí eu vou desmontar ele, depois eu mostro como que a gente tem que montar nesse daqui. A gente tem que afastar ele um pouquinho, senão ele fica pressionado no vidro. Então eu vou abrir esse daqui para vocês verem como é que ele é. Pronto, tudo desmontado. Primeiro a gente vai falar aqui da carcaça. Como vocês podem ver, existe aqui dentro uma placa de plástico de acabamento. Tem o acrílico lá embaixo. A placa de plástico aqui de acabamento, que fica dentro aqui desse conjunto todo que faz o painel. Algumas dessas placas aqui internas, aqui dentro não existe esse parafuso, era derretido e feito uma espécie de soldagem plástica. Esse daqui tem parafusos. Deixa eu ver aqui na carcaça do que eu fiz. Ó, esse daqui eu tive que soldar ele porque ele não tem a marcação do parafuso lá embaixo, mas ele tá firme aqui e ele pode ficar assim. Beleza? Então aqui também tem a diferença de cor, né? Eu pintei aqui com um verde mais forte. Esse verde aqui é fluorescente, e aqui dentro é só o verde do plástico mesmo. Então aqui na carcaça vocês observam que essa aba, deixa eu mostrar por aqui que fica mais fácil. Essa aba aqui, ó, ela é mais alta do que essa. Para a gente fazer a modificação do painel, para ele receber os reloginhos aqui na parte central, isso aqui tem que sair, porque se tiver essa aba aqui, o relógio não fica justo e ele fica muito alto. Como ele fica muito alto aqui, ele vai ficar mais alto do que o necessário e vai jogar a placa para fora. E outra, vai mostrar todo o mecanismo aqui dentro. Então a gente tem que cortar essa aba aqui. Não precisa cortar tudo, pode cortar até aqui. No caso do meu, vou mostrar aqui de lado, ó, eu cortei tudo só para ficar mais acabado, mas eu tive que baixar tudo porque os reloginhos justamente eles se encaixam aqui em cima, então eles têm que baixar, chegar quase próximo desta aba aqui, ó. Nesta aba não precisa fazer alteração nenhuma, porque o reloginho tem que ficar quase próximo disso aqui, o ponteiro quase encostando aqui. E aqui não precisa, então não pode ter essa aba para que o relógio se encaixe aqui dentro. Beleza? Dentro da carcaça aqui do painel, a única modificação que a gente tem que fazer é essa. Dentro da carcaça não precisa cortar mais nada, não precisa arrancar nada, somente mesmo baixar essas abas para que o reloginho possa se acomodar e ganhar o novo formato aí. Agora aqui na placa muda tudo. A placa, eu vou achar uma foto e vou deixar para vocês verem. Aqui na placa, então, como vocês acompanharam aí na foto, muda tudo. O do Audi Fox tem esse corte aqui,
Ele é o desenho da placa em si aqui, o tamanho da placa é igual, mas toda a localização de lâmpadas muda tudo. Não tem mais esse buraco aqui no meio, muda tudo, é tudo modificado, transforma-se tudo. E aqui nesse caso aqui da nossa placa, para a gente conseguir colocar os LEDs atrás do velocímetro, a gente faz a placa por inteira, completa, trazendo os LEDs até aqui para daí ele iluminar por trás do velocímetro. A gente tem que fazer esse corte aqui, ficou um corte parecendo um coração. Na outra placa que eu vou fazer, eu vou otimizar isso aqui, eu não vou fazer com tantos detalhes como tem essa daqui. Então eu vou fazer um corte diferente aqui para o velocímetro passar por entre ele, por entre a placa, e na parte de trás aí é colocada aquela parte de plástico, que é essa daqui, ó. Essa parte de plástico para segurar o velocímetro através desses dois parafusos aqui. Então a placa de circuito ela fica entre esse acabamento de plástico e o velocímetro, certo? Então por isso que a gente faz a placa por completa, para a gente poder soldar os LEDs aqui, para que ele também possa iluminar o velocímetro. Aqui, como vocês acompanharam aí na foto, aqui fica a junção do conector do painel. Já nessa placa, fica aqui bem no centro, onde vai ficar na nova placa o RPM. Então o conector fica aqui, é o mesmo tipo de conexão, que no meu caso, eu deixo de usar acho que 2 pinos aqui. Aqui a gente tem faltando alguns pinos nesse ponto, e aqui eu deixo de usar um pino também, porque eu acho que eu modifiquei, assim, eu deixo de usar um pino aqui porque eu não uso a trilha do pisca nessa configuração aqui de encaixa o chicote do carro. Eu uso o chicote do pisca, é diferente, é modificado, vem um fio para cada lado, então para alimentar essas duas lâmpadas aqui, ó. Então por isso que eu não uso o pino que vem aqui. E aqui vocês podem ver que falta 2 pinos, um pino na verdade, e o resto tem. Então no meu caso falta esse, que já é original, e mais um que é o do pisca. Mas o tipo de conexão é a mesma coisa. Essas trilhas aqui, ó, a grande maioria eu só segui da foto do painel do Audi Fox para refazer. Algumas eu tive que mudar a ordem para chegar aqui embaixo. O jeito de passar é diferente um pouco, mas eu mudei para chegar aqui embaixo. Porque quando eu decidi escolher as lâmpadas que iriam aqui embaixo, que são essas daqui, eu escolhi do jeito que me agradava, não do jeito mais funcional. Então eu levei em conta aqui a aparência, e depois eu pelejei bastante aí para conseguir desenhar as trilhas de acordo com as lâmpadas que a gente tinha aqui. Mas no final das contas deu tudo certo, todas as trilhas chegaram aos seus devidos lugares e a gente conseguiu fazer com que tudo funcionasse. Beleza? Então, grande parte dessas trilhas aqui eu só copiei do painel do Audi Fox. Algumas eu desenhei. Esse lado aqui, por exemplo, esse design, vamos chamar assim desta forma, foi eu que criei de acordo com o que eu tinha para fazer, de acordo com o velocímetro que eu tinha. Então, esse tipo de desenho aqui, eu estudei ele, eu desenhei para que pudesse acomodar os LEDs para acender atrás do velocímetro. Então a placa aqui não tem muito segredo, isso aqui tudo eu desenhei com caneta. Todas as trilhas que vocês estão vendo eu desenhei com caneta, uma caneta especial lá, caneta para... eu não lembro o nome agora, mas vou tentar achar ela para mostrar para vocês, que eu nem faço ideia onde ela esteja. Então eu desenhei com a caneta e corroí a placa no percloreto de ferro. Aonde estava coberto com a caneta, o percloreto de ferro não corroeu. E onde não estava, ele corroeu e assim criou essas trilhas. Então todos esses desenhos aqui eu fiz à mão na caneta. Eu tentei usar um programa chamado Eagle, mas é muito complexo o programa. Eu estudei bastante, eu vi um tutorial de 28 vídeos, em média vídeos de 7 a 8 minutos. Eu vi todos. Mas o programa é bom, o programa é funcional sim, só que para você conseguir fazer uma placa desse tamanho aqui,
nas especificações que eu tenho, que eu preciso, eu teria que comprar o programa. O programa que tem para download grátis faz apenas placas de 10x10. Então, para mim, isso aqui não serve para fazer esse layout aqui. Esse programa ele não serve. Não sei se tem outros que façam uma placa desse, que a gente possa fazer o download dele gratuito e consiga fazer uma placa desse tamanho, mas o que eu baixei foi esse Eagle e eu não consegui utilizar ele. Eu estudei, aprendi a usar o programa, mas infelizmente ele não vai me servir aqui para desenhar essa placa. Eu não vou desenhar a próxima na caneta, só se houver muita dificuldade mesmo, mas a minha intenção é fazer de uma forma diferente. Como vocês podem ver, a gente já tem alguns desenhos meio que preparados. Desta placa eu fiz esse esboço já com as novas configurações aqui para receber o regulador de voltagem dos marcadores de temperatura e combustível menor. Então eu fiz esse esboço e depois eu desenhei ele um pouco melhor aqui nessa folha. O que eu vou fazer de acordo agora com esse desenho já pronto praticamente, né? Com as trilhas mais ou menos já desenhadas onde elas vão ficar. E não foi muito difícil desenhar isso aqui, eu só otimizei algumas coisas, deixei aqui mais reto. E aqui eu fiz muita curva. Então eu só otimizei algumas coisas, mas a grande maioria a gente já tinha ali desenhado. Mantive a conexão no mesmo lugar. As marcações dos LEDs aqui, ao que vão iluminar os reloginhos de temperatura e combustível, estão no mesmo lugar. As marcações dos furos dos reloginhos são esses pontos aqui, esse X, estão no mesmo lugar, então a gente não teve muitas dificuldades. A minha esposa, ela é designer e eu vou pedir para ela fazer o quê? Se ela não tiver tempo, eu vou aprender a usar o programa e eu mesmo vou fazer, mas se ela puder, ela vai vetorizar isso aqui no Illustrator. E aí a gente vai fazer uma impressão especial que a gente tem que fazer lá. Eu ainda não descobri o nome do papel que eu tenho que usar aqui. Tem vários papéis que pode ser usado, mas de acordo com o processo que eu vou usar aqui, eu tenho que descobrir o processo certo, o papel certo, aliás. Então, vamos vetorizar isso daqui, o desenho vai ficar bem melhor, bem mais centralizado. Eu quero essas trilhas aqui com 3 milímetros, com distanciamento entre elas no máximo de 2 milímetros. Se der até 1 milímetro, para ficar bem justinho e a gente otimizar o espaço aqui, poder usar o maior espaço possível para fazer a soldagem dos componentes, que são os LEDs, os resistores dos LEDs e o conector aqui, os fios de conexões para o regulador de voltagem, fio negativo e positivo para o RPM e por aí afora. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos vetorizar esse desenho aqui, fazer a impressão correta para depois fazer a fixação desse desenho impresso no papel correto, que a gente chama de layout, na placa de circuito. Eu não tenho a placa virgem ainda porque eu não comprei. Eu vou ter que providenciar porque eu quero comprar tudo de uma vez. Eu tenho que comprar uma tinta especial, uma lâmpada, a placa. Tenho que comprar também... O que mais que eu tenho que comprar? Esse papel para a gente fazer a impressão. Então, quero achar todos os componentes que a gente vai precisar para fazer isso, para daí comprar tudo de uma vez, para eu não ficar perdendo tempo. Beleza? Então, mas o processo aqui foi só, a partir daquela placa, melhorar o desenho, vamos vetorizar ele no Illustrator e depois fazer a impressão correta para a gente transferir ele para a placa. Lembra que eu falei que a gente tinha que acertar a distância do RPM, do relógio de RPM, para a máscara aqui na frente? Aqui no original, não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas ele encaixa dentro da máscara. Lá dentro ele encaixa dentro da máscara, por isso que ele fica rente aqui junto com o parafuso. Ele fica em cima da placa, ele fica mais ou menos assim, ó. Um pouquinho, deixa eu mudar aqui o ângulo. Ele fica mais ou menos assim, ó, um pouquinho mais alto só que isso aqui, mas ele encaixa lá dentro, ó. Vê se a gente consegue mostrar aqui assim. Olha lá, ó. Você vê, a gente consegue observar que ele encaixa lá dentro, então por isso ele consegue chegar próximo aqui dos parafusos. Já no nosso caso aqui, ele já está encostado lá embaixo e ele está alto aqui, ó. Então o que a gente tem que fazer? Nesse ponto aqui, a gente tem que calçar ele para que ele fique um pouquinho mais alto, para que ele não encoste
naquela estrutura verde que tem lá dentro. Deixa eu melhorar o foco aqui. Deixa eu distanciar que a gente consegue ver. Aí. Então a gente tem que distanciar ele um pouquinho assim para fazer a fixação dele, para que ele não encoste lá embaixo e fique a mais ou menos 1 milímetro, 2 milímetros daquela máscara verde que tem dentro do painel. Isso que a gente faz com a buchinha de plástico que a gente põe aqui dentro. No momento que eu for montar essa peça, aí eu mostro essa buchinha certinho. Mas é só colocar uma buchinha entre essa peça e a placa de circuito aqui. E a gente tem que tomar cuidado para não desenhar nenhuma trilha que passe aqui, porque esse parafuso aqui, encostado com essa carcaça, se torna negativo. E se a gente tiver um parafuso, uma trilha passando embaixo positivo, a gente vai fazer isso aqui pegar fogo. Vai causar um curto-circuito. Beleza? Mas é só desenhar direitinho. Eu já fiz esse desenho, já testei e não aconteceu nada, porque eu tomei cuidado para fazer essa trilha da forma certa. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é fazer o distanciamento um pouquinho, calçar o relógio do RPM entre a placa e ele, para que ele fique mais ou menos 1 milímetro, 2 milímetros de distância daquela máscara verde que tem lá dentro da carcaça do painel. Esse desenho aqui para fazer a passagem do relógio do RPM é todo cheio de volta e buraco assim, para a gente passar ele muito justo, para a gente ter bastante placa para poder desenhar depois aqui as trilhas ao redor. Por isso que ele é arredondado e tem esses vãos aqui nas laterais para acompanhar mais ou menos o desenho dele, para que ele possa passar com folga e a gente tenha material ao redor da passagem dele aqui para poder fazer o desenho da placa com tranquilidade, tendo espaço para isso. Já os reloginhos originais, eles são fixados desta forma. Duas arruelas, a porca de fixação aqui para prender eles e ali embaixo uma arruela de contato para que haja o contato do relógio com a parte determinada ali para ele na placa de circuito. Já no nosso caso, a fixação aqui é bem parecida, só que a gente tem que colocar mais essa porca entre o reloginho e a placa de circuito para a gente conseguir jogar ele um pouco mais para frente, para que ele se aproxime mais daquela parte verde que fica dentro da carcaça do painel, para que ele possa ficar mais próximo do acrílico e aí não mostrar tanto a carenagem interna, e aí ele ficar mais próximo, ele ficando mais próximo do acrílico, ele se torna um pouquinho mais, ele fica maior, vamos dizer desta forma, ele fica um pouquinho mais próximo do vidro, a gente consegue ter uma visualização melhor e a localização e o acomodar do relógio fica melhor também. A gente tem que fazer isso porque senão ele fica muito longe e aí ele mostra a carenagem ao redor dele. Beleza? São modificações simples, é só uma questão mesmo de reajustar o espaçamento entre as peças. Não tem nada muito complexo de se fazer para construir um painel deste daqui para a gente colocar no Passat. Então é isso daí, galera. Não tem muita coisa para mostrar nessa parte aqui de adaptações. É só mesmo isso que eu mostrei. O mais complexo de se fazer é a placa de circuito. No momento que a gente tiver ela desenhada certinho, que a gente for fazer a confecção no sentido de passar o desenho para a placa de circuito impresso virgem que a gente vai comprar, aí a gente mostra um pouquinho mais do processo, mas também não tem segredo nenhum, porque no momento que eu for fazer isso eu vou deixar o link de um vídeo é, de como fazer a transposição do desenho na placa, que é o vídeo, o processo mais interessante que eu achei, o processo mais barato, vamos dizer assim, no sentido de fazer, porque eu quero fazer a coisa mais barata possível para que qualquer pessoa possa fazer. E o processo que mais funcionou e que eu vi um resultado melhor. Existe aquele jeito de fazer a transferência do desenho para a placa com o ferro de passar, mas sempre fica uma trilha falhada, sempre fica alguma coisa que não saiu perfeitamente, e aí você tem que refazer o desenho com a caneta. E eu não quero fazer isso, eu quero fazer de uma forma que fique o mais próximo do profissional, mas também que fique do jeito mais fácil de se fazer, do jeito mais barato de se fazer. Então no momento que eu for fazer a transposição do desenho na placa, eu vou deixar o link do vídeo onde que é o processo que eu vou utilizar aqui, que eu achei melhor e que ficou com um acabamento melhor
para se fazer esse tipo de trabalho. Beleza? Por esse vídeo aqui a gente só mesmo explicou tudo que a gente tem que fazer no sentido de acomodar os componentes nas suas novas posições. Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Terça-feira que vem a gente volta e, se Deus quiser, a gente já consegue fazer a placa e já começar a montar o painel para a gente ver ele funcionando o mais breve possível. Beleza? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a Deus, que é quem faz tudo isso aqui se tornar possível. Se não fosse por Ele, a gente não estaria fazendo nada disso. Se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, divulguem esse vídeo, compartilhe o vídeo, deixa aí o seu joinha, que isso ajuda bastante no nosso trabalho. Beleza? Então, muito obrigado a todos vocês e até terça-feira que vem com mais um vídeo do nosso Passat da Com.